Oi, hoje eu estava pensando abrir esse nosso contato diário com mais uma reflexão sobre a nossa república entregue aos ratos e a sequência de acidentes provocados pela negligência, pela impunidade. Mas aí, na hora do almoço, em casa com a Isabel, tem uma notícia profundamente chocante do meu ponto de vista pessoal. Quando eu vinha para casa, ouvi no rádio a notícia da queda do helicóptero. Depois, ao chegar em casa, eu abri um e-mail do Dr. Roberto Pinto, meu primo oftalmologista, um dos meus primeiros oftalmologistas, dando a notícia de que era o Boechat, o ocupante do helicóptero, e logo em seguida eu liguei a televisão e apareceu o noticiário. Ricardo Boechat, para mim, era um hermano. Hermano é uma palavra de brincadeira, quer dizer irmão em castelhano, usado para caracterizar um argentino. Acontece que o Boechat era um falso argentino. O Boechat era um carioca, né, que nasceu em Buenos Aires em julho de 52, portanto 1 ano e 2 meses depois de mim, que nasci lá no sertão da Paraíba. Pois é, o Boechat, eu conheci o Boechat no Rio, que era o habitat dele. Eu conheci o Boechat como um badalado colunista, seja trabalhando na coluna do Carlos Swan, que era uma coluna muito lida no Globo, seja como uma das figuras mais marcantes, mais elegantes e mais simpáticas do jornalismo brasileiro. Zósimo Barroso do Amaral, que trabalhou com o Ibrahim Suede, que trabalhou no Swan e que depois assinou uma coluna que foi o marco de todas as colunas. E o Boechat pegou um pouco do Swan, um pouco do Zósimo. Ele traz do Zósimo, ele trouxe a vida inteira uma elegância bastante acentuada, com uma diferença que o Boechat tinha uma voz absolutamente linda. A voz do Boechat era humilhante. Apesar de ser surdo, eu sou um fã de belas vozes, e a voz dele foi uma das mais marcantes, uma das mais bonitas que eu conheci. Ele era uma pessoa bonita, o Boechat. Não é porque morreu que eu estou dizendo isso. Nós sempre tivemos uma relação muito amigável, apesar de nunca termos sido amigos, assim próximo como ele foi, de um querido amigo meu muito próximo, que hoje está de luto e que eu cumprimento e dou os pêsames, que é o Hildeberto Aleluia, que conviveu muito com ele, com o irmão dele, que é vereador lá em Niterói. Boechat era um diplomata, mas era um jornalista, né? O Boechat, eu me identifico com ele porque ele era um cara que não tinha hora para descansar, era um jornalista full time, 24 horas por dia, ligado no que os ouvintes diziam, no que os ouvintes informavam. Tinha também uma relação próxima com Dionísio da Silva, outro querido amigo meu, que faz uma coluna lá no programa dele, fazia, não é continuar fazendo na Band, mas fazia com ele sobre a origem das palavras da língua portuguesa. Me lembro de uma vez que nos encontramos fortuitamente na calçada da Avenida Atlântica, de frente para o mar que ele amava tanto, mesmo morando, já fazia bastante tempo em São Paulo, na Band. O trabalho do Boechat na Band foi marcante, era uma marca, né? Uma coisa que deixou registrada, um logotipo, né? E na Band News, depois, na Rádio Band e na TV Bandeirantes, né? A perda do Boechat é muito grande, porque o Brasil está precisando muito de jornalistas como ele, cada vez mais raros. Então, em nome desses jornalistas, Augusto Nunes, José Roberto Guzzo, Josias de Souza, em nome deles todos, eu dou as mãos e, apesar de saber que ele tem uma família linda, que a família vai levá-lo à última morada com muita emoção, eu queria simbolicamente carregar o Boechat para a eternidade. Bom, eu deixo aqui marcada a minha homenagem ao Ricardo Boechat e vamos sentir muita falta dele, porque ele é um jornalista de coragem, imparcial no sentido não de que não tem lado, ele sempre teve lado. O lado dele era o lado do ouvinte, o lado dele era o lado da plateia,
do cidadão. E foi assim que ele se tornou a marca importante do jornalismo, do telejornalismo e do radiojornalismo. O Boechat tinha voz de rádio, e é por isso que ele foi um grande radialista. Que Deus o tenha, console a sua família nesse grave momento e que nos acompanhe nesse calvário que tem sido o Brasil, de tantas tragédias, de tanta negligência, de tanta impunidade, de tanta canalice. Recente, a canalice lá no Flamengo, o Flamengo cometendo as maiores idiotices na reação à notícia do terrível acidente, da terrível tragédia, do incêndio do CT, do Centro de Treinamento lá de Vargem Grande, do caso de Brumadinho. Aliás, hoje tem um bom artigo do Fernando Gabeira a respeito de Brumadinho. E sobre Brumadinho, eu queria registrar que o Dias Toffoli, presidente do Supremo, pediu à Vale que faça acordos em vez de entrar com ação na Justiça. O presidente da Justiça, o chefão da Justiça, propor acordos à Vale, isso é de uma canalice sem tamanho. Era uma coisa que certamente o Boechat estaria comentando aqui no meu lugar. Pelo amor de Deus, o cara ele é obrigado a pedir desculpas ao país pelo papel ridículo, atroz, assassino que a alta justiça brasileira tem feito com as vítimas de todos os acidentes. O Globo fez uma relação de 12, incluindo esses dois, de 10 mais esses dois, o Flamengo e o Brumadinho, que todos os responsáveis estão impunes desde 2007, há 12 anos. Aí vem o Toffoli para propor, a Vale deve fazer acordos com as vítimas. Não, a justiça é que tem que punir a Vale, a justiça é que tem que obrigar a Vale a pagar as suas vítimas, e o Flamengo a pagar as famílias que perderam seus sonhos, que perderam a glória e perderam o próprio arrimo de suas vidas no incêndio lá do CT de Vargem Grande. Eu esqueci de dizer que o Boechat ganhou 3, eu tenho um prêmio S que me orgulho muito, ele ganhou 3, ele é o recordista do prêmio Comunix e era colunista da Isto É. Bom, hoje também é um dia para a gente lamentar o fato de que o PT arrumou um emprego para Fernando Haddad, vai presidir o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, NAP. Vamos fazer um shadow cabinet, um gabinete sombra que tem lá na Inglaterra, que a oposição faz para acompanhar o governo Bolsonaro. Eu imagino o Haddad, conhecido como um professor preguiçoso e ineficiente, funcionando na cobrança de um governo, né? Em relação à justiça, eu quero lembrar que o Beto Richa, filho de Zé Richa, ex-governador do Paraná, é réu pela 3ª vez por corrupção, por desvios de verbas, por acusado de ter recebido 2.600.000 reais de uma propina de um prejuízo que teve ao todo 8 bilhões de reais tungados do bolso do cidadão, do contribuinte, com o beneplácito do Dias Toffoli, que quer que todos façam acordo com a Vale. Pois bem, quero também dizer que o senhor André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cujo gabinete teve reconhecido pelo COAF 49 milhões de movimentação atípica nas contas, demitiu a senhora Elisângela Barbieri, que movimentou 26 milhões. Essa senhora deve ser uma verdadeira caixa preta, uma caixinha de Pandora, e ele está demitindo para se livrar do compromisso que ela pode colocá-lo. É um absurdo, inclusive, que o seu Wilson Witzel, governador do Rio, que disse que era o novo, que representava o novo, tenha feito um acordo para levá-lo à presidência definitiva da Alerj. Lamentável. Quero também lamentar aqui, que no meio desse rolo todo, o senhor Bruno Covas, prefeito de São Paulo, tenha decretado sigilo nos programas para consertar os viadutos que desmancham em São Paulo e que fazem parte da tragédia cotidiana de todo paulistano. Antes de encerrar, derramando aqui uma lágrima pelo Boechat,
eu queria também lamentar o fim da entrevista coletiva. Agora, nós temos só pronunciamentos de trono ou entrevistas exclusivas para televisões amigas, que o Lula lançou na época do Mensalão no Fantástico, dando uma entrevista amiga à Rede Globo, no Fantástico, que agora é repetida por exemplo, o Bolsonaro, que fala para o SBT e para a Record. E eu quero dizer que o homem público tem que responder a perguntas. O homem público e o privado do Flamengo, da Vale, não tem nada que está dando um pronunciamento oficial. Tem que responder as perguntas, tem que partir e participar do contraditório. Por aqui eu vou ficando, eu não sei mais nem o que falar, tão consternado que eu estou, tão dolorida que está a minha alma, porque o Boechat não é conversa aqui não, o Boechat é meu companheiro, o Boechat é um cara que pensa muito parecido com o que eu penso e que faz um jornalismo que eu considero muito semelhante ao meu, evidentemente com muito mais talento. Ele tinha um veículo que era a televisão, e eu tento fazer aqui um jornalismo que seja digno da memória dele. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade que o Boechat tanto procurava nos salvará.